Conheça para crer, creia para viver. Esta é a mensagem do Evangelho de João, resumida em 2 sentenças. Temos pensado neste Evangelho, o quarto Evangelho na Palavra de Deus, e continuaremos pensando nesta noite. O nosso foco hoje está no capítulo 19, e vamos focar então do verso 17 até o verso 27, João 19, de 17 a 27. O propósito desse livro, que nós definimos com o título Conheça para crer, creia para viver, o propósito está bem explícito já no fim do livro, capítulo 20, nos versos 30 e 31, o autor diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Eis a razão porque o Evangelho foi nos dado, para que conhecêssemos quem Cristo é. Conhecendo, então, pudéssemos crer. Nós não cremos na ignorância, mas cremos de forma informada. Há um ser, uma pessoa real, Jesus Cristo, há uma história, há uma verdade que Ele colocou. Conhecemos a Cristo, então cremos nele, podemos crer, e crendo, podemos então encontrar vida, a vida com Deus, a vida eterna, a vida para sempre, hoje e sempre. Nosso foco no capítulo 19, mas eu quero ler com vocês, eu ler para você na verdade, ouça minha leitura, no Salmo 22, um salmo que nos informa muito a leitura do trecho desta noite. Salmo 22 diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Esse é o verso 1. No verso 14 o salmo diz: como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da minha boca. Deixaste-me no pó à beira da morte, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Salmo 22. Nosso foco no capítulo 19, mas deixa eu recordar um ou dois trechos do Evangelho de João, anteriores ao capítulo 19, que, se nós notarmos, vamos entender melhor a nossa leitura desta noite, além do Salmo 22. Quero lembrar você o que acontece lá no capítulo 1 de João, versos 49 e 50. Jesus está começando o seu ministério, chamando os seus primeiros discípulos, e a esse momento, quando então ele tem um encontro com Natanael, e Natanael vai se tornar um discípulo de Jesus. E o verso 49 do primeiro capítulo diz: então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse o que eu ouvi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus Cristo. Filho de Deus, diz Natanael, Filho do Homem também, Deus e homem em Cristo, mas tu és o Rei de Israel. Começo do Evangelho, então Jesus é apresentado já como rei. Jesus faz o seu primeiro sinal registrado no Evangelho de João, no capítulo 2, quando a água é transformada em vinho, e ali nós temos uma alegoria daquilo que seria a obra de Cristo na cruz. E ali Jesus então se declara, mostra a sua glória segundo a narrativa do próprio capítulo. No verso 4 nós temos aquele momento quando a mãe dele intervém. Eles estão numa festa de casamento, acabou o vinho, e ela vai falar com ele, e Jesus responde: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Já meditamos sobre esse capítulo e esse sinal muitos domingos atrás. Duas coisas: primeiro,
ele dizendo que temos nós em comum, mulher, já um início de uma desassociação dele do ponto de vista de um relacionamento simplesmente humano. Ele mostrou a sua glória com o primeiro sinal. É verdade que ele é filho dela do ponto de vista humano, mas ele aqui já não a chama de mãe e se já coloca numa distância que a intervenção dela não é o que vai dirigir o que ele veio fazer, o que ele veio cumprir neste mundo, Deus conosco. Mas ele diz, a minha hora ainda não chegou. Esta palavra hora é chave do Evangelho de João. Vai aparecer muitas vezes na boca de Jesus. O que ele quer dizer com hora? Ele quer dizer com a hora da crucificação, que no Evangelho de João é a glorificação dele. Então, parece, para nós é um paradoxo, como que a cruz é a glorificação, mas enfim, a minha hora não chegou. Esse sinal aponta para aquela hora, ele não chegou ainda, está apenas apontando para aquela hora. No capítulo 17, já na noite da sua traição, quando ele está reunido com seus discípulos, institui a ceia, a mesa do Senhor, ele ora, a longa oração no capítulo 17, e ele começa a oração assim no capítulo 17, verso 1, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Chegou a hora, é aquela noite, a noite da prisão. Glorifica o teu filho, nessa hora, a hora da cruz, glorifica o teu filho. A glória e a cruz juntas. Nós vamos focar então no capítulo 19, vamos ler uns versos anteriores para lembrarmos ou entendermos melhor algo que aparece nos nossos versos. No capítulo 18, deixe-me ler a partir do verso 33. Jesus está no julgamento agora, está perante Pilatos já. Pilatos, o governador romano para a Judéia, para aquela região onde estava Jerusalém. Jesus é preso pelos líderes judaicos e é levado a Pilatos, porque só Pilatos pode autorizar a pena de morte. Verso 33, Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. E agora avançando então na narrativa, vamos ao capítulo 19, vamos começar com o verso 17, o último verso do capítulo 18 diz, então os soldados encarregaram-se de Jesus, 17, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota, ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos, não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Então, esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela.
Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. Salmo 22. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. O recebeu em sua família. Verso 19, Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa. Isso aconteceu que estava em 3 línguas. Verso 21, os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Assisti recentemente um vídeo de um culto na abadia de Westminster, esta igreja antiga, bonita, lá no centro de Londres, onde principalmente as cerimônias relacionadas à família real acontecem, além dos cultos regulares da igreja anglicana. E assisti este culto que contava com a presença da família real, inclusive a rainha, sentados lá à frente em lugares especiais. E naquela abadia grande, muita gente cantava um hino antigo, que me parece não temos uma versão em português, mas é o cântico cujo título é Coroe com muitas coroas. Coroe com muitas coroas. E a primeira linha do primeiro verso do hino diz: coroe com muitas coroas o Cordeiro sobre o seu trono. E a câmera então mostrava aquela bela igreja cheia de gente cantando, ressoando, um belo cântico congregacional de um hino antigo da língua inglesa. Coroe com muitas coroas o Cordeiro sobre o seu trono, e há um momento em que eles focam na família real e depois, inclusive, na rainha. A rainha da Inglaterra cantando: coroe com muitas coroas o Cordeiro sobre o seu trono. Sei que ela sabia ou sabe o que ela estava cantando. Os netos dela não tenho certeza se sabem, mas aí está. Rainha de uma nação cantando sobre o coroar. Coroar é tornar rei. Tornar rei quem? Coroar quem com muitas coroas, não uma apenas. O Cordeiro sobre o seu trono. Estavam cantando ali sobre o que esse texto que nós focamos, lemos esta noite, capítulo 19, diz sobre a cabeça de Jesus, ou na cruz dele foi colocada esta placa: o rei dos judeus. O rei dos judeus. A palavra de Deus encontra você nesta noite, nesse trecho. Certamente Deus preparou esse momento. E vem com esta mensagem de que Cristo é o rei, e aqui apresentado como o rei dos judeus. O que a palavra de Deus fala ao seu coração nesta noite? Aclame Cristo como o seu rei. Você já aclamou Cristo como o seu rei? Ele reina sobre a sua vida? Ele é em verdade rei ou não? Se não é, por que não é? Deve ser? Sim, por que deve ser? Aclame Cristo como o seu rei. Ele é o rei. Jesus está no julgamento. E ele é apanhado no julgamento entre dois, fazendo o papel de julgar e condenar, dois poderes, mas os dois poderes numa intriga. Os líderes judaicos prenderam Jesus, querem a morte dele.
Eles não concordavam com Jesus, com a verdade que ele era o Messias, o enviado de Deus, o rei dos judeus, como Natanael reconheceu, aquele prometido pelos profetas do Velho Testamento. E eles têm uma intriga com Jesus, porque eles veem em Jesus, na verdade, uma ameaça ao poder e o domínio deles, religioso e até político. Enfim, eles têm dificuldades com Jesus e querem a morte de Jesus, não aceitam que ele é Deus conosco. Eles têm uma dificuldade, uma recusa, uma aversão a Jesus profunda, e eles entendem que Jesus deve morrer porque ele se disse filho de Deus, isto é, divino entre nós. Acusam Jesus. Acusam Jesus do quê? De ser rei. Eles querem a morte de Jesus porque eles não aceitam que Jesus é Deus conosco, o Messias prometido no Velho Testamento, que eles conheciam muito bem. Mas diante de Pilatos, eles sabem que eles precisam apresentar algo mais. Se eles querem que Pilatos, o governador romano, que tinha poder de condenar à morte, se eles queriam que Pilatos condenasse Jesus à morte, precisavam de uma acusação diferente. E eles vão levantar diante de Pilatos a acusação que este homem se diz rei. Isto é, ele é alguém perigoso, uma ameaça, um subversivo para o seu império romano que nos domina. Vamos acusá-lo principalmente de ser rei diante de Pilatos, assim Pilatos o condena à morte. Se formos só com a nossa questão de que não o aceitamos como Messias, o cumprimento das profecias, Pilatos não vai condená-lo à morte. E aí então estão eles acusando Jesus de ser rei diante do império, diante de Pilatos. Ele se disse rei, mas não aceitam que Jesus é rei. E aí nós temos então eles acusando Jesus, que Jesus se diz rei, mas eles mesmos não aceitam que Jesus é rei. Do outro lado nós temos Pilatos, Pilatos representante do império romano, que também não reconhece o reinado de Jesus. Pilatos pergunta a Jesus: é você rei? Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. E Pilatos pensa: bem, não é deste mundo? Então não é problema para nós. Nosso império romano é deste mundo. Não sei o que ele está pensando, esse camarada, mas não importa. Pilatos não reconhece Jesus como rei. Mas Pilatos, que não reconhece Jesus como rei, mantém a declaração oficial e coloca na cruz rei dos judeus. Nós temos aqui então Jesus apanhado no meio dessa intriga humana, envolvendo a questão de se ele é rei. E rei aqui, Jesus disse, e se refere às profecias do Velho Testamento, não a um rei político humano, mas um reinado transcendente. E então, no meio dessa intriga humana, Jesus permanece declarado como rei. E rei dos judeus, isto é, este rei prometido, o Messias, o reinado de Deus sobre nós. O profeta Isaías cantou sobre esse reinado, o povo que andava em trevas e uma grande luz, e o seu reinado está sobre nós. Este reinado que nós aguardamos, esperamos e o nosso coração anseia. No meio da intriga humana, Jesus permanece como rei. Deus usa as circunstâncias humanas para anunciar Jesus como rei. Diz: é preciso que um homem morra pela nação. Ele não entende o que ele disse ali, tentando dar uma justificativa diante do Sinédrio, o corpo que julgava, para considerar Jesus, isto antes da sua prisão, isso quando da ressurreição de Lázaro, capítulo 11, ele afirmou isso. Ele não entende o que ele disse ali, tentando dar uma justificativa diante do Sinédrio, o corpo que julgava, para considerar Jesus, isto antes da sua prisão, isso quando da ressurreição de Lázaro, capítulo 11, ele afirmou isso, mas ele não entendia a dimensão do que ele estava dizendo. Na verdade, ele estava sendo um profeta sem saber que era um profeta. Um homem deve morrer pela nação. Jesus daria a sua vida, seria aquele que daria a sua vida no lugar do ser humano. E aqui no Evangelho de João, por que ele registra isto? Jesus, rei dos judeus. João mostra no meio das intrigas humanas, da confusão humana,
Deus prevalece e usa e mantém a declaração que Jesus é rei. Aclame Cristo como seu rei. Reconheça-o acima das circunstâncias humanas. Você consegue reconhecer? É a mão de Deus agindo. Onde está Pilatos? Onde está Anás, o sogro do sumo sacerdote, ex-sumo sacerdote? Onde está Caifás, que era o sacerdote, sumo sacerdote em exercício naqueles dias? Onde estão esses judeus líderes acusadores de Jesus? Onde está Pilatos? Onde está o Império Romano? Todo se foi, mas permanece diante de nós, diante da história humana, diante do mundo todo. À volta do mundo, nesse domingo, se falou sobre o Rei Jesus. Aquilo que Pilatos colocou na cruz não sabia ele, Deus estava usando para preservar para sempre. Pilatos iria, a glória do Império Humano passaria, mas não a declaração: Jesus, o Rei dos Judeus. Reconheça então Cristo como Rei acima das circunstâncias humanas. Não é um acidente, é a mão de Deus. Aclame Cristo como seu Rei. Você já aclamou? Ele é o seu Rei. Que tipo de reinado tem Jesus? Ele já disse: meu reino não é deste mundo. E ele diz como o seu reino é constituído. Ele diz que ele veio com esta missão de ser este rei, para fazer um reinado daqueles que ouvem a verdade. Ouvem a verdade. É um reino espiritual, daquilo que domina então a nossa vida no íntimo, no íntimo. É um reino maravilhoso, é um reino transcendente, é um reino que não tem nada a ver com os reinos deste mundo, é um reino eterno. Mas olhando aqui, quando Pilatos coloca esta placa, é interessante ver que ele coloca em 3 línguas, para que ninguém, em nenhum nível, em nenhuma condição, deixasse de saber o que ele estava pondo ali. Era prática, se colocar uma placa com a acusação pela qual o crucificado estava morrendo, colocar na cruz então daquele que havia sido condenado. E aqui ele coloca em aramaico, grego e latim, a mesma frase: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Que verdade! Jesus Nazareno, homem. Jesus, o Nazareno, nascido de Maria, o homem, mas também o Rei dos Judeus, o prometido do Velho Testamento, o Messias, Deus conosco, na linguagem do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, rei. Pilatos coloca muito bem ali, sem saber quem Jesus Cristo é. Em 3 línguas. Colocou no latim a língua oficial do Império Romano, que dominava o mundo. A língua, então, dos documentos. Mas ele coloca também no grego. O grego era a língua de comunicação, a chamada língua franca entre os povos, como o inglês é usado hoje. Era o grego, a língua com a qual você navegava pelo mundo todo. E o aramaico. O aramaico era a língua do povo local, do homem comum. Na Judéia, o aramaico é uma língua próxima do hebraico, mais ou menos como o português e o espanhol, talvez mais como o português e o italiano, uma proximidade. Mas a língua do povo, a língua coloquial. Jesus Cristo é anunciado para os romanos, do latim. Jesus Cristo é anunciado como rei, não somente para os romanos no latim, mas para todos os povos do grego e para o povo de Israel que usava ali na região o aramaico para o povo comum. Jesus é anunciado como rei oficialmente na língua latina. Jesus é anunciado como rei para todos os povos na língua grega. Jesus é anunciado como rei para o mais comum dos homens. Ele é o rei sobre todos. Essa é a mensagem de João. Jesus Cristo veio ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou o mundo de tal maneira, diz no capítulo 3, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A mensagem de João é que Jesus Cristo, o rei, vem, Deus conosco vem para o mundo todo, vem através de Israel, mas não apenas para Israel, mas para o mundo todo.
A promessa já dada na fundação do povo de Israel, quando Deus chama Abraão em Gênesis, é que Abraão, ou melhor, através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam benditas ou abençoadas. Chega a hora em Jesus Cristo. E Pilatos, então, coloca esta placa que nos fala desse Jesus Cristo de Nazareno, homem, mas um rei para todos. Natanael, olhando para Jesus Cristo, vendo algo que Jesus disse sobre ele, sem conhecê-lo antes de conhecê-lo, e antes do verso 49 que nós lemos, Natanael reage dizendo: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Agora então chega esta hora, a hora que Jesus falou tanto, então ele é proclamado publicamente a todos de uma forma muito clara: Jesus é o Rei dos judeus. Atente para a dimensão do reinado dele, coisa maravilhosa, é para todo ser humano. Por isso é para nós aqui nesta noite em Bragança Paulista, séculos mais tarde. Que reinado! Olha a dimensão dele, de todas as línguas, de todos os povos, diz a palavra de Deus. Ele forma então este reino maravilhoso, e eu e você podemos fazer parte dele, pela graça de Deus. Aclame Cristo como seu rei. Atente para a dimensão do reinado dele. Não é um reinado humano, não é de poder político, e é para todos os povos, de todas as nações, debaixo de todos os governos, para um reinado eterno. E depois que esses reinados passarem, como de Pilatos passou, como os líderes judaicos passaram, o reino dele continua. E aqueles que são dele, no reino eterno, também haverão de estar com ele para todos sempre. Um tremendo reinado. E neste dia ainda, através do mundo, para todas as línguas e todos os povos, foi anunciado o reinado de Jesus Cristo e a oportunidade de se adentrar ao reino da verdade, o reino dele. Atente para essa dimensão maravilhosa que chega também à sua vida. Jesus está na cruz, chega esse momento. Seria este um acidente? Será que Jesus, depois de uma boa intencionada carreira, chega à cruz por um acidente? Ou será que o fato de ele ir à cruz não foi um acidente para ele? Ele queria ir à cruz, ele intencionou ir à cruz, ele planejou chegar até a cruz, empurrar a situação até que o colocasse na cruz, mas uma ideia que surgiu da cabeça dele. Nasceu Jesus, um belo dia, na adolescência, na juventude ou no início da idade adulta, em algum momento, ele disse: eu vou ter um plano, vou levar até o fim, até a cruz, ou vou até o fim, mesmo que custe sua cruz. Surgiu um dia lá na cabeça dele uma iluminação que veio de repente, como aconteceu, nos dizem, um acidente na vida de Buda, um belo dia isso aconteceu. Ou na vida de Maomé, um dia ele começou a ter umas visões lá, não nasceu sabendo essas coisas, não sabia que era para isso que veio ao mundo, de repente começou, é Jesus um desses? Um dia surgiu essa ideia na cabeça dele. Não. 4 soldados são responsáveis pela crucificação de Jesus. Era chamado o quaternio, 4 soldados. E nós encontramos eles aqui fazendo um rateio das poucas possessões que Jesus tinha. E isso era uma prática comum em crucificação. Eles dividem a roupa de Jesus entre eles. Sandálias, cinto, a capa exterior, um lenço, um turbante, para aquele clima quentíssimo no verão, e onde precisava se andar, não tinha o transporte que temos hoje. Cada um pega uma peça. Mas há uma última túnica. A túnica seria como a roupa que fica por baixo da capa, a roupa que nós usamos, e era de uma peça só. Esta última eles não queriam rasgar. Cada um já pegou um pedaço, pegou uma peça, sobrou esta inteira. Então uma roupa tinha seu valor. Esta última eles sorteiam entre eles, quem é que vai ficar com ela. Uma atitude aparentemente corriqueira, mas João nos lembra o Salmo 22, verso 18. Eles dividiram as minhas roupas entre si.
um ato corriqueiro para o soldado, mas que falavam muito além. Eles não tinham a menor ideia de que o que eles estavam fazendo ali era um marco, uma proclamação de que Jesus Cristo, ao estar naquela cruz, era o cumprimento de um plano já revelado pelos profetas muito antes e revelado pelo autor do Salmo 22, que foi o rei Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Estava se cumprindo ali, na atitude deles. Uma atitude corriqueira, mas que tem um significado profundo. Através da história, a mão de Deus agiu, preparou e chegou esse momento. Chegou a hora, na linguagem de João, chegou a hora. É um cumprimento. Jesus não é alguém que chega a um acidente de vida, do encontro com a cruz que ele não planejou. E muito menos é algo que ele planejou por si mesmo. Não, ele está num plano profético, soberano, a mão de Deus na história se cumprindo. O salmo é do rei Davi. E o rei Davi escreveu alguns salmos que são considerados então proféticos ou messiânicos. Ele fala de si mesmo, mas encontramos no salmo de Davi expressões que extrapolam a vida de Davi, tanto em sofrimento como em cumprimento. Cumpre-se nele em parte, mas de forma absoluta em Jesus Cristo. Davi é o rei, é o grande rei de Israel, mas ele era então, como este grande rei de Israel, um tipo daquilo que Jesus seria, o antípodo. E Jesus então cumpre as profecias dadas através de Davi. Jesus é o rei segundo a linha de Davi, mas o reino eterno para todos sempre. Enfim, nós encontramos aqui os soldados dividindo as roupas, porque o plano soberano de Deus está se cumprindo. Somente essa profecia? Não, há muitas outras, e muitas outras são citadas, mas aqui, esta em particular, para a nossa meditação nesta noite, nesse texto. Em Cristo se cumpre um plano que Deus tinha para trazer a nós a sua presença, o seu reino eterno, o Deus que governa a história, governou a história passada, governou a realização em Jesus Cristo, governa no dia de hoje, acima de todos os poderes humanos, e governará para todos sempre. Observe o plano soberano. Aclame Cristo como seu rei. Ele é o seu rei ou não é? Cristo é rei. Observe o plano soberano. Mas há um momento aqui interessante. Nos versos que nós lemos ao pé da cruz. E a cruz não era alta, como geralmente se vê nos filmes. Pouca elevação do chão. Lá por perto tem os soldados dividindo roupa. Há outros ali observando. Perto da cidade se colocava sempre a crucificação num lugar público. Não dentro da cidade, dos muros da cidade. Um lugar onde todos pudessem ver como uma forma de ensinar ninguém a fazer ou cometer um crime. E ali agonizava o crucificado por muito tempo, às vezes por dias. Mas está ali também, naqueles que estão olhando, muitos estão por ali, está também ali Maria, a sua mãe, a mãe de Jesus, e João, identificado neste evangelho sempre como o discípulo a quem Jesus amava, alguém precioso para Jesus. E há esse momento quando Jesus diz para Maria: eis aí o teu filho, referindo-se a João. E Jesus olha para João e diz para ele: eis aí a tua mãe, referindo-se a Maria. Enfim, Jesus faz ali um processo de adoção. Então, João a recebe como aquela que ele haveria de cuidar. O que é que Jesus está fazendo? Por que João registra isto? A Igreja Católica, tendo a sua doutrina da Mariologia, ela cria muitas especulações sobre esse texto, inclusive inverte tudo isto aqui para dizer que João são todos os cristãos que são recebidos por Maria, etc. Mas na verdade nós encontramos Jesus dizendo que não é isso que está acontecendo, e o texto narra dizendo que João recebeu Maria
entre os seus, ou aquilo que era dele. Algumas traduções dizem sua casa, mas literalmente ele diz entre aquilo que era dele. É João que recebe Maria. Daquela hora em diante, diz o verso final que nós lemos, verso 27, João a recebeu entre os seus, ou entre aquilo que era dele. Note a palavra hora, palavra-chave. Que hora? O que é a hora no Evangelho de João? A hora da crucificação. Mas a hora da crucificação em João é a hora da glorificação. É a hora em que Jesus então pisa na cabeça da serpente. Jesus esmigalha a cabeça de Satanás, o poder das trevas, para propiciar perdão e libertação. Ele toma sobre ele a culpa humana. É a hora de vitória. É a hora quando Jesus então cumpre o que ele veio fazer. E aquele que ele havia dito a Maria lá em Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho, ele disse: ainda não chegou minha hora, agora chegou. Que tenho eu contigo, mulher, ainda não chegou a minha hora, agora chegou. A hora. Dessa hora em diante, do ponto de vista humano, Jesus não seria mais o filho de Maria. Jesus sairia da cruz para um outro momento. Agora, passando pela cruz, ele seria glorificado. Ele voltaria ao Pai, como ele fala tantas vezes no Evangelho de João. E agora ele é rei, e o rei eterno. Deus. Então ele cria o cuidado humano a partir de João, porque ele haveria de cuidar agora de todos nós que somos deles, do seu reino, enquanto o rei absoluto, Deus sobre nós. Mas o relacionamento humano aqui na terra não seria mais entre ele e Maria. E ele põe uma provisão, João há de fazer isto. E há algumas tradições que dizem que Maria viveu numa casa que João tinha, com João e sua família, em Jerusalém, até a sua morte. Depois João foi para a região da Ásia Menor, onde sabemos que ele escreveu o livro de Apocalipse e outros livros. Outros dizem que não, que ela foi com ele para aquela região em Éfeso e lá que ela morreu. Enfim, essa é apenas tradição, não está na Bíblia. O fato é que nós encontramos aqui, nesse ato de Jesus, de prover a companhia humana de um novo filho para ela, porque ele não estaria mais ali, nós encontramos aqui o retorno de Cristo à transcendência. Ele não precisava providenciar o cuidado de João. Se é que realmente esta filiação entre ele e Maria não era apenas humana, ela não foi apenas um vaso usado por Deus para esta obra, se houvesse realmente toda esta divinização até de Maria, conforme nós encontramos na doutrina católica romana, Jesus continuaria cuidando dela e relacionando com ela. Mas aqui é o momento quando Jesus deixa a condição que ele veio para se humilhar e ser levado à cruz, para voltar então ao seu trono celestial. E aí então a necessidade, no nível humano, alguém mais estar ali, cuidando da sua mãe. Este momento aponta que Cristo está retornando à sua transcendência. Eu vim ao mundo, disse ele, mas também ele diz, vou retornar ao Pai. E ele retorna. Cristo é rei. Note o momento aqui. Note o retorno dele à transcendência. Cristo foi homem. Cristo andou entre nós. Foi desprezado. Foi humilhado. Foi torturado. Foi condenado à morte. Pisaram nele. Mas o meu Cristo não é esse derrotado. Da humilhação ele partiu para a glória. E ele é glorioso eternamente. Ele não é apenas mais um homem bem intencionado entre nós. Ele não é mais um homem como eu e você, no relacionamento com os nossos familiares. Ele é Deus conosco e hoje ele vive e vive para sempre. Note o retorno dele à transcendência. Cristo é rei. Aclame Cristo como seu rei. Ele é o seu rei ou não? Mas acima de tudo, quando nós olhamos Cristo na cruz, o que é que nós estamos vendo? Um homem condenado à morte de cruz. A pior condenação que um homem podia ter naqueles dias.
a maior das vergonhas, a maior dos sofrimentos, a morte de um derrotado. O que é que nós temos quando vemos Jesus na cruz? Uma derrota, uma humilhação perpétua, um fim de tudo. Ou nós temos ali algo diferente? O Evangelho de João deixa muito claro que é algo totalmente diferente. É verdade que passa pela humilhação, pelo sofrimento, pela vergonha até, assumiu sobre ele aquilo que não era dele. Mas é um momento glorioso e de exaltação. Jesus, quando ora, por exemplo, há outros momentos do Evangelho de João, mas eu li, quando ele ora no capítulo 17, verso 1, ele diz: glorifica o teu filho, chegou a hora. Chegou a hora da cruz, glorifica. A cruz, a hora, é hora de glória, de exaltação, de poder. A hora chegou. Aclame Cristo como seu rei, saiba que na cruz ele é exaltado. Cristo não é uma vítima, Cristo é exaltado ali. A hora chegou, há um plano, Jesus está no governo das coisas, ele vai à cruz quando a hora chega e ele entende que é a hora. Tentaram prendê-lo antes, não conseguiram, ele não deixou, ele agiu. Na hora que era a hora de Deus é que os homens colocaram Jesus na cruz. Jesus não é vítima, é um plano, é obediência, é cumprimento. Eu vim para isso, diz ele, eu vim para a cruz. É vontade do Pai, é vontade de Deus. A hora chegou, a hora da exaltação e da glorificação. E é interessante que os evangelhos narram que ele foi crucificado no centro, porque do lado 2 outros foram também crucificados. Às vezes aparece como bandido, mas realmente eles são tratados no original com a palavra lestai, que quer dizer mais um subversivo, um guerrilheiro, como o Barrabás também era. Não eram apenas salteadores, eram talvez terroristas contra o Império Romano. Mas enfim, Jesus é colocado nesses 2. Mas na visão judaica, quem estava no meio, em qualquer situação, quando haviam 3, no meio é o mais importante, é o que se destaca. Do lado de Jesus haviam 2 subversivos que queriam derrubar o reinado de César, de Roma. No meio está o libertador, muito mais importante para uma libertação, muito maior do que esta humana. Está no centro, porque ele é o principal e de uma libertação muito mais sublime, de um reino acima do reino de Roma, de todos os reinos, um reino transcendente e maravilhoso. A cruz é lugar de exaltação. Quando nós lemos, por exemplo, essa narrativa de João, não sei se chama a sua atenção, mas ele diz, por exemplo, ali o crucificaram. Há uma passagem um tanto quanto rápida, aquilo era algo excruciante, demorado, terrível. Você nota que é rápido, não há uma preocupação em se delongar tanto no ato do sofrimento de Jesus Cristo. É verdade que ele sofreu na medida certa a nossa culpa. Mas o importante, a ênfase do Evangelho é no cumprimento do plano de Deus. Jesus veio para isso e cumpriu isso para o qual ele veio até o fim, o plano de Deus, e cumpriu vitoriosamente. Ele sofreu muito sim. Havia o açoite em 3 graus, ele recebe o 3º grau, como todo crucificado, ou quem ia para a cruz recebia, para já ir mais judiado, mais sem força, e assim não sofrer tanto. O verberátil, o pior dos açoites. Tinha que carregar a travessa da cruz, chamado de patíbulum. Jesus começou carregando aquilo ali. E fica na dúvida, depois, na narrativa de alguns evangelhos, fala de Simão Cireneu ajudando, se ele tomou ou se ele ajudou Jesus a carregar. E o que se entende melhor é que ele ajudou Jesus a carregar. Mas primeiro Jesus saiu sozinho carregando o patíbulo, depois do açoite. E na cruz se colocava um descanso para os pés, chamado de sidécula. Para quê? Braços presos por cravos ou amarrados, os pés também ali cravados. A respiração ficava difícil. E então, quando ficava difícil, a pessoa se apoiava para poder respirar. E aí,
ela voltava à posição novamente e aguentava mais tempo. Aquele descanso sedécula não era para dar conforto, era para prolongar o sofrimento. Sofreu muito, mas o Evangelho está principalmente preocupado e nos fazendo ver o seguinte: ali é Deus em vitória e cumprindo o plano dele por nós, e não sendo derrotado. Ele é humilhado, mas a vitória na sua humilhação, a exaltação nessa humilhação. Deus inverte o que o diabo e o mundo quis fazer. Deus nunca fica encurralado, Ele tem a última palavra, e quando intentam o mal, Deus traz a bênção e a vitória. As roupas dele são tiradas e sorteadas. Isso nos faz lembrar, no capítulo 13, na noite, ainda da traição, quando ele ainda está reunido com os discípulos e ele realiza a cerimônia do lava-pés. E diz lá que ele tira a sua roupa e se coloca em condição com uma toalha de poder lavar os pés. E ali Jesus deixa muito claro que aquela cerimônia do lava-pés é sobre ele, o que ele deveria de fazer. O servo que podia lavar o ser humano. Por que esta narrativa das roupas aqui? Além do cumprimento, então, do Salmo, e o Salmo narra isto e promete ou profetiza que haverá de acontecer, por quê? Esse tirar de roupas, como no lava-pés, é Cristo Rei que veio para servir. Nos lava-pés havia ali a figura, a analogia do que haveria de acontecer na cruz, e agora é o fato real. Ali no lava-pés ele tira a roupa, aqui também a roupa dele é tirada, porque agora ele é o rei, mas o rei na condição de servo. Ele veio em poder e glória andar entre nós e tomar sobre ele toda a nossa culpa, como um rei, servo, que vem em poder e glória, para fazer na cruz aquilo que somente alguém com poder e a glória dele poderia fazer por mim e por você. O servir dele na cruz é maravilhoso e abençoa a sua vida e a minha, porque foi um servir não de um outro ser humano como eu e você, mas porque ali a glória e o poder de Deus se manifestaram. Aclame Cristo como seu rei. Ele é o seu rei. A cruz de Cristo é um trono. Cristo na cruz é um rei. O rei dos judeus, o prometido para todos, toda a humanidade, através dos judeus, viria. A obscena cruz é um trono. Na cruz, Cristo arrebentou com o domínio do diabo, para que eu e você pudéssemos ser arrebatados do império das trevas, para o reino dele, o reino da luz para todos sempre. Graças a Deus pelo sofrimento de Cristo na cruz, mas louvado seja Deus pelo poder dele operado na cruz. O meu rei, hoje e para todo sempre. Por isso a minha vida é dele. Vivo para o seu reinado, em tudo o que sou. E quando todos os reinos desse mundo passarem, eu ainda estarei lá, no reino eterno do Senhor. Você já clamou Cristo como rei da sua vida, você já passou pelo poder da cruz, viu lá, ele morreu a minha morte de forma suficiente, plena, porque ele é Deus conosco, rei. E a minha vida entrego a ele, então agora, morro com ele pela fé para o pecado, para a condenação, e perdoado nasço para ser então parte do seu reino. Ele reina sobre a minha vida em todos os aspectos, minha vida é dele para todo sempre. Você já clamou Cristo como seu rei? Quem é o seu rei? Você marcha debaixo de quem? Em última instância.
Quem é o seu rei? Você mesmo? Lamento. Quem é você? Quem sou eu? Um outro ser humano, uma outra causa? Que lamentável também. O que são os reinos deste mundo? O que são os Pilatos desse mundo? O que são os Anás, os Caifás deste mundo? Quem é o seu rei? Que Cristo seja o seu rei nesta noite e então para todo sempre. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.